possível aumentar as suas vendas, aumentar a sua receita, sem necessariamente aumentar a sua base de clientes. Será que isso é possível? Com certeza é. Vem comigo. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Santos e antes de mais nada eu queria que você se inscrevesse aqui no canal exatamente para que você seja lembrado sempre que houver algum vídeo ou alguma novidade. Bom, vamos lá. Durante os meus anos de consultoria e muitas organizações que eu já atuei, eu percebia que a preocupação de muitas delas era sempre com o aumento da base de clientes, principalmente quando se tinha um produto novo, um serviço novo, uma nova oferta, a área comercial recebia os devidos inputs e ia para campo, ia para batalha, ia para rua. Ou seja, precisamos de novos clientes, precisamos gerar mais negócios. Só que uma coisa que precisa ficar clara é que cada cliente ele tem um custo. Isso é o chamado CPA, o custo por aquisição do cliente. Se você pegar a sua verba de marketing, a sua verba de divulgação dentro de um ano e dividir pelo número de clientes novos, você vai ter um custo médio para a aquisição desse cliente. Só que existem outros custos também. Existe o custo de sampling, que são amostras, degustações, existe um custo de prospecção. Estima-se, pessoal, que um cliente novo custa 4 a 5 vezes mais caro do que um cliente antigo, que um cliente já é da casa. E o lucro de um cliente novo é cerca de 20% menor que o cliente antigo. Bom, então o que fazer? Qual é a saída? Existe uma técnica, pessoal, que eu já usei em várias empresas, que é a técnica de categorização de clientes. Como é que funciona? O maior tesouro de uma empresa está na sua base de clientes. Porque esses clientes, eles já conhecem a sua empresa, já conhecem a sua marca, já tem uma relação de confiança com seus profissionais. Enfim, então eles já partem de um patamar diferente de um cliente novo. Só que a grande questão é a seguinte, esses clientes, que a princípio podem parecer todos iguais, eles precisam ser agrupados em grupos semelhantes, porque as estratégias para lidar com cada um desses grupos é totalmente diferente. Normalmente nós fazemos essa divisão em 4 categorias. Primeira categoria, cliente de maior valor. Quem é o cliente de maior valor? É aquele que tem uma relação não de fidelidade, mas de lealdade com a empresa. É aquele cliente que normalmente não chora preço, não chora prazo, ele confia nos vendedores, ele confia na organização, então há uma relação próxima a uma relação de amizade. Então, pessoal, esse cliente de maior valor, ele é extremamente valioso para a empresa. Por quê? Porque é um cliente que eu já testemunhei em muitas situações onde o próprio vendedor liga para esse perfil de cliente, para esse tipo de cliente, e pede para o cliente tirar um pedido para ajudá-lo na meta do mês. Eu já vi vendedores fazendo isso. Então esse cliente tem que ser tratado a pão de ló. Esse perfil de cliente precisa de um tratamento diferenciado, desenvolver ações de fidelização, aumentar a frequência de visitas, porque eles correspondem à base, ao que dá sustentação à empresa. O outro grupo de cliente é o cliente de maior potencial. O que é o cliente de maior potencial? É aquele que tem negócios com a empresa, só que num volume muito inferior ao que ele podia ter. É como se você, por exemplo, fosse o cliente de um banco e você só tivesse uma conta poupança nesse banco. Olha, você pode ter uma conta corrente, um seguro de vida, um seguro de automóvel, um seguro residencial. Você pode adquirir uma série de produtos. E eu percebo que muitos profissionais da área comercial simplesmente não ofertam novos produtos para o cliente porque se contentam com aquele mínimo que é certo. Pessoal, a partir do momento que você tem um cabedal de soluções, um conjunto de soluções, um portfólio de soluções, e sabe que muitas dessas soluções são aderentes ao cliente, por que se contentarem apenas com uma solução? Então esse é o cliente de maior potencial, ele pode consumir mais, porém ele tem um volume de negócios relativamente pequeno e em muitos casos porque o próprio profissional de vendas não oferta para ele. Você tem outro grupo de clientes, que é o cliente de valor estratégico, CVE. Esse é aquele cliente que abre portas. Ele tem uma rede de relacionamento muito forte. Ele pode te abrir as portas de um grupo de empresários, pode te abrir as portas de uma cidade, de um município. Então, estrategicamente, ele pode te indicar e abrir uma série de outros negócios. E o último é o chamado BZ, Below Zero. O que é o Below Zero?
É o cliente que só quer quebrar a empresa, pessoal. Sabe o que esse cliente quer? Duas coisas, desconto e prazo. Ou você manda ele para a concorrência, ou você trabalha para que ele se transforme, por exemplo, no cliente de valor estratégico, porque ele pode ser um cliente de valor estratégico e ser um BZ. Embora nós façamos essa divisão em 4 categorias, é bem possível e até comum que o mesmo cliente ele faça parte de mais de uma categoria. Ele pode ser um cliente de valor estratégico ao mesmo tempo que é um BZ, ele pode ser um cliente de maior potencial ao mesmo tempo que é cliente de maior valor. Enfim, essa divisão é meramente didática. Agora, como é que isso seria feito na prática? E a partir daí? Bom, o que eu fazia nas empresas que eu prestava consultoria? Reunia o gerente e a equipe de vendas, fazíamos uma listagem de clientes e fazíamos essa classificação. Se a empresa tiver um CRM, pessoal, isso fica mais fácil. Mas muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer isso, a gente fazia de uma forma mais artesanal e mais manual. Então a gente separava um grupo de clientes para cada categoria e aí é que é a estratégia do negócio. Cada grupo de clientes demanda uma estratégia específica e às vezes um profissional com perfil específico. Porque não adianta nada um profissional atender uma determinada área e essa área, por exemplo, tiver um cliente de valor estratégico onde esse profissional não tem um perfil para esse atendimento. Então a gente conseguia fazer a adequação de pessoas da empresa, de profissionais da área comercial ao perfil do cliente. E isso, pessoal, tende a gerar uma receita, um aumento de vendas muito interessante, exatamente porque são clientes, são pessoas que já fazem negócios com a empresa. E olhe que eu nem entrei na seara daqueles clientes que não fazem negócio já há algum tempo. Eu só estou falando de clientes ativos. Claro que você pode considerar os clientes que já não são mais ativos, mas aí uma outra estratégia. Essa técnica é basicamente para clientes que já têm uma constância, uma frequência de negócios. Com isso, você consegue aumentar vendas, consegue aumentar receitas e consegue identificar perfis de negociação que são específicos para cada cliente. Experimente fazer isso na empresa e depois compartilhe os resultados comigo. Felicidades, sucesso, a gente se vê por aí.